Você já acordou cansado, mesmo depois de dormir? Já sentiu vontade de sumir do trabalho por uns dias sem saber o porquê? Isso não pode ser só estresse. Ir trabalhar agoniado não é normal. Pode ser síndrome de burnout, um esgotamento físico e mental de quem já passou do limite e nem percebeu. Mas por que será que isso acontece? E como que o burnout impacta a sua vida, o seu corpo e a sua mente? E o mais importante, o que fazer para recuperar o controle da sua mente? Hoje eu vou te explicar tudo isso de um jeito simples, muito rápido e com pura medicina. Eu sou o Kaique Ribeiro, médico clínico, e bem-vindo ao Guia do Paciente. Por que será que estamos tão cansados? O burnout é o resultado de algo que a gente já normalizou, viver cansado. Quando a gente olha para a nossa volta, você vê todo mundo exausto. Olha para o rosto das pessoas. As pessoas têm transmitido cansaço pelo olhar. Vivem reclamando, trabalhando até tarde, respondendo mensagem fora de horário e nunca sabem dizer não. A gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui também. O nosso corpo, ele foi feito para trabalhar e descansar. E o problema é que a gente só tem feito a primeira parte. E as causas são diversas, mas as principais que eu vou te trazer aqui são o excesso de cobrança e metas inatingíveis. Quem trabalha com metas sabe que tem que atingir um valor até tal dia do mês, ou no semestre tem que atingir tantos milhões. E a gente sabe que miram-se em metas maiores para se atingir metas menores, mas que sejam significativas. Mas existe muita cobrança no trabalho em relação a isso e você não tem um minuto de paz. Todo mês parece que você volta naquele filme de terror. Falta de pausas e de lazer. Se você para ali por muito tempo, a gente tem a sensação ali que, fulano não tá fazendo o trabalho direito, fulano tá fazendo muita pausa. Ou às vezes até nos momentos que a gente deveria ter para não fazer nada, a gente acaba se cobrando. Puxa, devia estar gravando aquele vídeo, devia estar respondendo aquele e-mail. Então você sempre tá no futuro. E sobra aquela sensação de sempre estar devendo algo. E outro ponto muito importante é viver em constante comparação. No Instagram, todo mundo viajando, todo mundo feliz. A Natália noivando lá no Japão. A Fernanda sendo pedida em noivado em Fernando de Noronha. Puxa, e eu, hein? Quando vai chegar a minha vez? Vidas felizes 100% do tempo. E na prática, na realidade, o dia a dia, a construção para você chegar lá não é assim. E o cérebro ele vai interpretando todas essas causas como um perigo. E aí o corpo vive assim, em modo de alerta, em modo de sobrevivência. Mas aí chega uma hora que ele não aguenta e ele desliga. Ele dá pane. Existem várias formas que o burnout ele pode se apresentar, desde você sentir primeiro o corpo, então você tem um cansaço em excesso, mesmo depois de descansar, você não se sente descansado. Às vezes você tem dores musculares, uma tensão constante no trapézio, aqui nesse músculo da cervical. Às vezes você tem dificuldade para dormir, ou a sua imunidade fica muito baixa, então você tem resfriado atrás de resfriado. Puxa, você pega uma gripe, daqui a 2 meses você pega outra, e depois você tem uma sinusite, depois você tem uma pneumonia. E é muito comum que os pacientes cheguem no consultório e pedindo e falem assim: doutor, você tem uma vitamina para me passar e tô muito cansado, não tô com muito apetite também, tô ficando muito doente, a herpes estoura. E são pacientes jovens, 25 anos, 30, 40, 50 anos. Obviamente, a gente não passa vitamina para esse tipo de paciente, porque o problema não está numa deficiência de vitamina, em boa parte das vezes. Está no estilo de vida, está justamente nesse excesso de estresse que as pessoas têm vivido cada vez mais na nossa sociedade. É como se o corpo ele começasse a desligar para obrigar a te parar. Tem um caso próximo a mim, de um grande amigo meu, médico também, que fazia muitos plantões, muitos mesmo, assim, era coisa de 7 plantões numa semana, 8 ou 9 na outra semana. Fez a conta? Esquisita essa conta, né? Ele trabalhava muito, às vezes fazia plantão de 24, depois de 36 horas, descansava uma noite, depois fazia mais 12 ou 24. Teve um dia que a gente estava trabalhando e ele apareceu com um corte na bochecha. Eu achei esquisito, né? Eu falei, o que aconteceu aqui, cara? Ralado. Aí ele falou, não, é que eu caí da cadeira. Falei, puxa, caiu da cadeira? E ele é jovem, né? Ele não é um senhor de idade. E achei esquisito, mas beleza. Aí acabou o plantão,
tudo mais. Foi depois de 2 dias eu soube que ele estava internado. Eu liguei pra ele pra perguntar o que tinha acontecido. E ele me falou que depois daquele plantão que a gente fez junto, ele tinha pedido uma pizza do iFood e ele desceu pra poder esperar o entregador. E aí, de repente, ele com o celular na mão, esperou o entregador, daqui a pouco, pum, um apagão. E aí ele acorda, meio letárgico assim, e vê o motoboy falando assim: "Você tá bem? Você tá bem? Você tá bem? Você tá bem?" E ele falou pra mim que ele tava tendo uns apagões naquela semana, e aquele dia que ele tava comigo, que ele ralou ali a bochecha, ele não caiu da cadeira. Ele tinha levantado pra ir no banheiro e ele apagou de novo. E, resumindo a história, ele internou, fez vários exames, todos os exames normais, foi investigado de cabo a rabo. E tava tudo normal. E concluiu-se que ele estava em burnout. E é claro que esse foi um exemplo extremo do corpo desligando, literalmente, falando assim: pelo amor de Deus, eu preciso descansar. Estamos vivendo uma pandemia silenciosa. Todo mundo exausto, mas dizendo que está bem. Eu chamo de pandemia do surto, porque isso é mundial, tá? Isso não é só aqui no Brasil, em São Paulo, mas todo mundo anda meio surtando, todo mundo anda tomando remédio para ansiedade, remédio para diminuir um pouco mais a tristeza, remédio para dormir, remédio para estudar, remédio para tudo. E olha só isso aqui: níveis elevados de cortisol, que é o hormônio do estresse, estão associados ao maior risco de morte por todas as causas. Esse estudo mostra que viver sobre alta carga de estresse pode encurtar a sua vida em até 3 anos. Assim, mais ou menos, né? Eu acredito que esse número seja muito maior, né, em anos. Essa conta, uma hora ela chega. A gente só vai saber isso lá no final. Porque o ser humano ele tem dificuldade de olhar para estatísticas como algo palpável, como algo que está próximo a você. Eu gosto muito de uma reflexão do Nassim Taleb, que ele descreve em Antifrágil, que ele pega 2 situações. O que choca mais você? Um avião que caiu e matou 160 pessoas, ou a morte de um bebê que morreu afogado em um clube? Obviamente, de baixo e pronto, as duas são tragédias, mas o caso do bebê te choca muito mais porque parece muito mais próximo a você. Enquanto a queda do avião, embora a gente saiba da proporção da tragédia, parece mais uma estatística. Parece que está mais distante. Ter esse entendimento, até desse estudo que eu trouxe para a gente ver quanto a gente perde em anos de vida por conta de estresse, eu trago a importância da gente olhar para isso. E quando a gente olha à nossa volta, parece que ninguém está feliz. A sensação que eu tenho é que nós ficamos correndo atrás do próprio rabo o tempo inteiro. E o burnout, ele não chega de um dia para o outro. Ele vai te desgastando aos poucos, até o corpo e a mente pedirem socorro. Em relação à nossa mente, o que a gente pode notar em relação ao burnout são traços de irritabilidade. Você fica muito irritado durante o dia e você nem percebe. Às vezes você responde mal o colega, ou a sua namorada, ou a sua esposa, ou seu esposo. A gente pode observar também uma perda de motivação, você não tem vontade de fazer as coisas. Esse aqui é muito interessante. Choro fácil. Às vezes, você chora por qualquer coisa. O cachorro late na rua e você... Nossa, mas que timbre mais bonito de latido. Meu Deus, maravilhoso. Às vezes tem crises de choro no próprio trabalho, por exemplo. Falta de concentração, sensação de vazio. A pessoa começa a perder o brilho e parece que nada mais faz sentido. E você nota o impacto, né, no trabalho e nos relacionamentos pessoais. Um distanciamento emocional das pessoas. Você vê uma queda de desempenho no trabalho, porque, puxa, se você não está motivado a trabalhar, você vai entregar uma coisa boa. Você está presente, mas parece que você não está ali de verdade. Então o burnout não é falta de força, é o corpo pedindo para você parar de se cobrar tanto. E finalmente, como controlar e se recuperar do burnout. Agora vem nossa parte prática, e é o que vai realmente ajudar a você sair desse esgotamento e encontrar o equilíbrio. Número 1, escolha suas batalhas. Tem um livro que mudou minha forma de como eu vejo trabalho e descanso, que chama Essencialismo. Ele fala muito sobre decidir, ele vai na origem da palavra decisão. Decidir vem do latim, que significa cortar. Quando você decide uma coisa, automaticamente você diz não para outra. Então implica numa perda e um ganho. Você trabalha a semana inteira. Quando chega no domingo, que é o único dia que você tem para descansar, aí vai lá e aparece um convite, uma mensagem, um compromisso, e você tá lá, dizendo sim para tudo. E aí não sobra tempo para você. A partir de agora, eu quero que você sempre se pergunte:
Quando aparecer um convite ou uma oportunidade, você vai se perguntar, é um sim claro para mim? Porque se não for, se você ficar pensando assim, se você tiver que pensar, então é não. Escolha com consciência onde você vai colocar a sua energia e a sua atenção. Trabalhar é bem importante, mas descansar é essencial. Número 2, voltar para o seu corpo. Antes de mudar a sua rotina, você precisa se reconectar com o seu corpo. De que maneira? Tentar dormir pelo menos 7 a 8 horas por dia, ter um sono regular. Alimentação saudável no sentido de que, puxa, você deixa para comer as besteiras mais no final de semana, deixa a semana para comer mais arroz, feijão, verduras e uma mistura. Eu sou da época que se fala mistura, uma proteína. Atividade física. Procure atividades que te tragam para o momento presente, né, 100%. Né? Um exemplo delas que eu gosto muito, que inclusive eu faço, é o jiu-jitsu. Mas você pode fazer uma arte marcial aí, um boxe, ou algum esporte coletivo, como um vôlei, um basquete. A natação é muito boa também. Quando você faz um esporte, você também está naquele momento presente 100%, você está com o pessoal, você está com a galera, você vê pessoas, você conversa, você troca. Naquele momento, é o momento que você se desliga do que está lá fora. Não subestime o poder dos esportes e da atividade física. E respeite os seus sinais de cansaço. Eu, quando estou muito cansado, sinto muita dor cervical, muita dor nos ombros. Aqui nessa parte aqui de mim, assim, na região temporal, começa a ficar cansada, meu olho começa a ficar caindo, assim, é incrível, eu sinto uma tensão. Então, respeite o seu cansaço para você poder dizer não para batalhas que não deveriam ser suas naquele momento. Aprenda a dizer não aos convites. Porque você tem duas opções. Ou você é popular, vai em todos os convites que te chamam, só que não existe tempo, não sobra tempo para você. Ou você é exclusivo. No começo, quando você nega alguns convites, as pessoas acabam falando, puxa, caramba, o Kaique sempre chama, o Kaique não vai. O Kaique não tá em nada. Mas, depois, elas percebem que quando o Kaique está naquele jantar, naquele evento, naquela festa, ele está 100% ali. Eu separei aquele período, o dia para estar ali. E ela tem toda a minha atenção. Então escolha entre ser esses dois tipos. Não dá para ser os dois. E é nesse momento aqui, sendo exclusivo, que você encontra mais tempo para você. E você tem também mais equilíbrio mental e na vida como um todo. Lembre-se do seu corpo como um termômetro. Se ele está falhando, é porque algo está errado na forma de como você está vivendo. Número 3. Reduza estímulos e se desconecte. Menos redes sociais, menos telas à noite. Aprenda a se entediar, a ficar com você mesmo, a ler um livro, ouvir uma música, a não pegar o celular no elevador, no ônibus. Às vezes o nosso cérebro precisa de silêncio para se curar um pouco. E número 4, procure ajuda quando necessário. Se estiver em surto, se estiver surtando, às vezes você está com crise de ansiedade, chorando, às vezes dor no peito, palpitação, mãos formigando, chega em períodos de estresse algumas vezes durante a semana, procure um médico, pode procurar um médico do posto, ou pode procurar um psiquiatra, um médico clínico, faça um acompanhamento. Os remédios são muito importantes para, às vezes, ajudar a você a controlar, né? São aliados para ajudar a controlar esses períodos de crise muito intensas. O tratamento está em você encontrar o equilíbrio na sua vida, em relação ao trabalho, aos outros compromissos e, claro, sempre fazer terapia, sempre que possível. Eu sei que nem sempre as pessoas conseguem ter acesso à terapia, né? Um psicólogo ou uma psicóloga, mas se você puder, isso alivia muito o fardo que a gente carrega ao longo da semana, dos dias, dos meses, dos anos. Então saiba que burnout não é frescura, não é falta de vontade, não é preguiça. É o corpo dizendo, não aguento mais esse ritmo. Se você não parar, quem para sou eu. E se você chegou até aqui nesse vídeo, eu vou te pedir para compartilhar ele com alguma pessoa que você gosta muito e que se importa, para que ela também procure o equilíbrio na vida dela. Te peço também para que se inscreva no canal, dê aquele like, isso me ajuda muito a saber se esse tipo de vídeo te ajudou de alguma maneira. Eu me chamo Kaique Ribeiro, obrigado e até a próxima.